Alegria, alegria! Hoje é um dia feliz, porque hoje tem aula de civil. É o dia mais feliz da sua semana. Pode falar a verdade. Fala que o seu coraçãozinho bate mais forte pro civil. Fala aí, fala aí. Vamos lá! Hoje é dia de civil e hoje temos como tema como adquirir a propriedade. Sabe as formas de aquisição da propriedade? Você só vem na sua cabeça compra e venda, doação, essas coisas, né? Mas nós vamos falar outras formas de aquisição e quais são os efeitos da decorrência do tipo, da forma que a gente adquire a propriedade. Então se liga aí já na sua tela, já tá aí, ó, como se adquire propriedade. Nós vamos enfrentar as duas formas de aquisição da propriedade, que é a propriedade derivada e a propriedade originária. São as duas formas de aquisição. Depois nós vamos falar sobre a cessão e, por último, vamos falar do artigo 1255, que tem a ver com a cessão, que nós vamos resolver aquela pendenga de família daquele seu tio, ou sua mãe, seu pai, seu sogro, sua sogra, ou você mesmo, quem sabe, construiu no terreno do sogro, da mãe, do pai e agora vai vir encheção de saco por aí. Como que a gente pode evitar essa encheção de saco? Esse 1255 vai ajudar a gente a resolver. Então vamos direto para o primeiro tópico, vamos falar sobre formas de aquisição e vamos começar com aquisição derivada. Aquisição derivada. Bem, a aquisição derivada é aquela que derivou de outro proprietário, ou seja, o proprietário fez por vontade própria uma transferência da propriedade para você. Só que temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, aqui existe o que a gente chama de translatividade, que está no item 1. O que é translatividade? Tem que existir um negócio jurídico que subsista, ou seja, deve haver por trás um negócio jurídico. Lembrando que o negócio jurídico não necessariamente é um contrato escrito. Por quê? Existem formas, por exemplo, de eu vender um carro e ninguém faz contrato escrito a não ser assinar o recibo. Você compra uma pipoca e ninguém... Há transferência da propriedade naquele momento e ninguém faz contrato escrito. É claro que quanto maior valor o bem, quanto mais importância você dá para a formalização das coisas, ou quando a lei lhe obriga, como é o caso dos imóveis acima de 30 salários, porque o artigo 108 do Código Civil exige que os imóveis acima de 30 salários sejam feitos por escritura pública. Quando a lei exige uma forma, aí sim o negócio jurídico vai se operar aquela forma, sob pena de nulidade. Então, a translatividade é quando tem negócio jurídico, mas já chama atenção aqui logo de cara. Presta atenção, aluno. No negócio jurídico, não se transfere a propriedade. Olha que interessante. Não existe transferência de propriedade quando você faz uma escritura pública de compra e venda de imóvel. Não existe transferência de propriedade quando o cara assina o recibo. Não existe nesse momento transferência da propriedade. Nós vamos falar no final que o STJ vem adotando algumas posturas de proteção, porque sabe que a transformação da propriedade a transferência da propriedade é cara muitas vezes, mas não é através do negócio jurídico que se transfere a propriedade. No negócio jurídico nós temos uma promessa de entrega. Lembra que eu falei no começo do nosso curso que o direito obrigacional e o direito real, andam de mãos juntas, vão se misturar, toda hora é meio confuso e nós temos que separar o que é de cada coisa. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E aqui, sem sombra de dúvida, pelo menos na minha opinião, o Deus aqui é os direitos reais, com todo respeito à religião. Mas vamos lá, vamos seguir aí, que o segundo ponto aí, além da translatividade, que é um negócio jurídico que sustenta, é o que define até a aquisição derivada, está aí como segundo ponto no seu vídeo, vai manter todos os vícios e gravames. Como assim vai manter? Ninguém pode dar mais do que tem. Ninguém pode transferir algo que não tem. Logo, se eu tenho uma propriedade que tem um gravame, tem uma hipoteca, tem um usufruto, tem uma penhora, a pessoa que vai receber esse bem vai receber com penhora, com usufruto, com hipoteca. A não ser que a lei fala de forma diversa. Por exemplo, a lei fala que quando o bem vai a leilão, quando existe asta pública, que nem existe mais figura da asta pública, né? Quando vai a leilão, quando esse bem é comprado judicialmente, o bem
recebido sem livre de gravames. Inclusive, alguns doutrinadores, de forma correta, falam que aqui não se trata de aquisição derivada, se trata de aquisição originária. Mas vamos deixar para falar isso aí já já. Nessas situações em que não existe negócio jurídico que o sustente, ou seja, ninguém comprou de ninguém, ninguém vendeu por livre e espontânea vontade, ninguém houve transferência com vontade, nessas causas eu tenho que ter negócio jurídico, item 1, e isso não significa um contrato escrito, e item 2, tudo que tinha no bem, tudo de ruim que tinha no bem, segue a coisa. Então, a translatividade faz com que todos os gravames, todos os vícios da coisa, evicção, tudo aquilo vai ser carregado para o próximo proprietário, vai ser levado para o próximo proprietário. O que é natural, né? Ninguém pode transferir, como eu disse no início, aquilo que não tem. Só posso transferir aquilo que eu tenho. O que eu tenho é um bem cheio de vício, é um bem cheio de gravames, e é isso que eu vou te transferir, é isso que eu vou te doar, é isso que eu vou te transformar em sua propriedade. Tranquilo? E aí o terceiro momento, que é a chave do negócio, que é quando que acontece a transferência. Se eu falei que não é no negócio jurídico, ou seja, não é quando eu passo a escritura pública, não é quando eu assino o recibo do carro, não é quando eu faço um contrato com a pessoa, que aquilo é só uma promessa, está no campo do direito obrigacional, quando efetivamente que acontece a transferência do bem. Aí nós temos duas regras. Vamos para a sua tela, pelo seu quadro branco aí, que eu vou escrever essas regras com você. Vem comigo aí, no quadro branco, se liga, hoje é dia de direito civil, hein? Muito legal. Temos duas formas, então, de aquisição, dentro da aquisição derivada, dois momentos de transferência. Para bens móveis, vai ocorrer a transferência, opa, ficou horrível isso aqui, vai ocorrer a transferência para bens móveis através da entrega da coisa. Entrega da coisa. A transmissão da propriedade, então, não é na promessa, não é quando você assina o recibo, e sim quando você efetivamente entrega o bem. A gente chama isso aqui de tradição, tradição da coisa. Então, bens móveis, tradição. Bens móveis, a mudança de propriedade, do ponto de vista dos direitos reais, quer dizer, do ponto de vista dos direitos reais não, a mudança de propriedade, que só acontece nos direitos reais, porque no direito obrigacional não acontece transferência de propriedade, ela acontece dos bens móveis com a tradição, a entrega do bem ao proprietário. Aí sim acontece a tradição. A não ser, vírgula, neste caso de bens móveis, que a lei exija um registro. Exemplo, carro. Carro, a transferência da propriedade não é com a entrega do bem em si, e sim com o registro no Detran daquele documento que você assinou e reconheceu firma lá no cartório. Não é o recibo do carro que faz a transferência, não é naquele momento. É quando eu levo a registro no Detran que acontece a transferência da propriedade. Então a regra geral é bem imóvel, entrega do bem. E bem imóvel? Bem imóvel, aí na sua tela, no nosso quadro branco. Vamos lá. Então, os bens móveis acontece a tradição e os bens imóveis, vamos anotar aqui, bens imóveis, acontece outro momento, porque os bens imóveis, lembra lá no comecinho da nossa aula que eu falei, exige registro, ou seja, vai acontecer só no cartório de registro de imóveis. É somente no cartório de registro de imóveis que acontece, na verdade, a transferência da propriedade. Aquele ato que você fez no cartório de notas, aquilo foi um ato de direito obrigacional. Aquilo foi uma construção obrigacional que a lei que exige, no artigo 108 do Código Civil, volta a repetir, que seja feito por instrumento público imóveis acima de 30 salários. Mas aquilo é uma exigência do direito obrigacional. No direito real, a propriedade, ou direito real não, no direito civil, a propriedade só é transferida no momento em que acontece o registro no cartório de registro de imóveis. Enquanto não der publicidade, não existe transferência da propriedade. Leandro, e como que é o nome disso? Se já no direito, nos bens móveis chama tradição, como que chama isso nos direitos reais? Vamos aí na sua tela. Olha só, aqui chama-se transcrição. Transcrição. Por que transcrição? Porque a tradição é entrega.
bem imóvel. Bem imóvel transcreve no registro e se escreve no registro, transcreve daquela estrutura lá, daquele contrato lá que foi feito lá no cartório de nota, transcreve ele para o registro de imóvel e aí sim nós temos a aquisição da propriedade. Então o momento da aquisição da propriedade é com o registro e nos bens móveis com a entrega do bem. Tá certo? Vamos voltar então aí na sua tela. Vimos sobre aquisição derivada, vamos para a aquisição originária. Na aquisição originária, como você está vendo aí na tela, é um pouco diferente, porque, primeiro, não existe a translatividade. Então, ninguém vai transferir para ninguém. Não existe essa vontade de transferir. Na verdade, a pessoa vai ser obrigada a transferir. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar a propriedade de mão sem necessariamente ter um negócio jurídico. Um negócio jurídico que, na verdade, é um fato jurídico que vai fazer mudar as coisas, mas eu não tenho um negócio jurídico que sustente essa situação de aquisição originária. E aí, como eu estou aqui adquirindo originariamente, ou seja, eu não estou adquirindo de ninguém, como eu estou adquirindo de forma a não ter vínculo com ninguém, eu não sou obrigado nesse caso, a seguir a regra da aquisição translativa. Por quê? Porque já que ninguém está me entregando nada e ninguém só poderia me entregar alguma coisa com vício, porque não poderia dar mais do que alguma coisa com vício, eu não estou recebendo de ninguém, logo eu recebo a coisa livre de qualquer vício e livre de qualquer gravame. É o que acontece quando eu compro a coisa em juízo, numa situação lá de eu comprar a coisa em juízo, em leilão, que você recebe o bem livre de gravame. É o que acontece quando eu tenho uso capião, ninguém me transfere por vontade própria, eu que adquiro a propriedade por minha vontade, pelo uso contínuo, nós vamos ver isso com detalhes, com uma posse qualificada, e é o que acontece também na acessão, que eu vou falar já, ainda na aula de hoje. O uso campeão vai ser as nossas próximas aulas, mas na aula de hoje, segura aí, que nós vamos falar sobre a acessão, nós vamos complementar as ideias de acessão, que nós iniciamos ela falando lá, quando a gente falou de benfeitoria, mas hoje nós vamos fechar o ciclo sobre a acessão. Então aí, tá na sua tela, recebe livre e desembaraçado o bem. Legal, recebe livre e desembaraçado o bem, mas qual que é o momento de aquisição? Meus caros alunos, aqui como ninguém está fazendo negócio jurídico com ninguém, o momento de aquisição é o momento que ocorre o fato. Isso é importantíssimo para o uso campeão e eu vou falar de novo nisso. Mas, por exemplo, o uso campeão, quando que a pessoa adquire o uso campeão? É quando ela faz ação? É quando ela leva registro uso campeão? Não, é quando o direito acontece de fato. É quando ela adquire o prazo necessário para uso capi, ela automaticamente adquire o direito. Então a aquisição do bem numa situação originária independe de qualquer registro, independe de qualquer ação. Ela é automática, ela acontece com um fato jurídico e não com um negócio jurídico. Então eu não preciso nem da tradição e nem da transcrição para poder reconhecer o direito de uso campeão. Ele acontece no tempo, ponto final. Eu não preciso disso para a cessão, ele acontece no tempo, ponto final. Até na situação jurídica que eu estou comprando um imóvel lá no leilão da justiça, nessa situação também acontece a mesmíssima coisa, que é o quê? Eu adquiro lá no momento que eu faço, o juiz autoriza a compra e lavra lá a minha compra. Independente de eu levar registro, eu já sou o proprietário daquela coisa. Olha que interessante. Muito legal a aquisição originária e aquisição derivada. Vamos seguir agora aí, que nós vamos falar de acessão. Se liga aí na sua tela. Então, aí tá na sua tela aí, ó, derivada já falamos, originária já falamos, vamos falar agora de acessão. Deixa eu passar aqui o slide, peraí, vamos lá. Acessão, o que é acessão? Acessão é tudo aquilo que é acrescentado. Então a propriedade já existe,
A propriedade não nasce do zero, mas a propriedade ela ganha força, ela cresce, ela é acrescentada. Eu tinha um tanto de terra e agora eu tenho mais terra, eu aumentei minha propriedade. Eu tinha um terreno, construí uma casa em cima do terreno, então eu aumentei minha propriedade. Eu já tinha uma casa, eu construí um segundo andar com uma casa independente, eu aumentei minha propriedade. A acessão então é acréscimo. E a teoria que nós aplicamos à acessão aqui é a teoria da gravitação. O que é a teoria da gravitação? Lembra lá da sua física? Eu sei que você não quer lembrar, aluno, eu sei, mas lembra aí, me ajuda aí. Lembra lá da física em que todos os corpos são atraídos para o centro de massa de gravidade? Aqui é a mesma coisa. Tudo aqui que gira em torno da propriedade será atraído para a propriedade. O que significa dizer essa teoria da gravitação? Significa que tudo aquilo que for construído no terreno alheio é de propriedade do proprietário do terreno. Se eu construir no terreno do meu sogro, é de quem? É do meu sogro. Se eu construir no terreno de papai e mamãe, é de quem? Papai e mamãe. Viu já o pepino que nós temos pela frente. Nós vamos resolver esse pepino ainda hoje. Mas antes da gente resolver esse pepino, que se trata sobre construções, porque a acessão é dividida em dois grandes grupos. As acessões naturais, que ainda não vimos, e as acessões artificiais. As acessões artificiais, nós vimos que seguem as regras da benfeitoria. Em princípio, seguem. Nós vamos ver uma exceção hoje. Mas seguem as regras da benfeitoria. Mas e as acessões naturais que nós não vimos? Vamos ver agora. Quais são as acessões naturais? Deixa eu ver se tem slide aqui. Não tem. Vamos ver quais são as acessões naturais aí no seu quadro branco. Deixa eu subir aqui. Vamos subir e vamos lá. A primeira acessão natural são 4 acessões naturais. Vamos lá. Primeira acessão natural, então nós estamos falando de acessões. Vamos colocar aqui para vocês não se perderem. Acessões. E Nossa, que coisa horrível, hein? Você deve estar me xingando, principalmente as alunas que têm uma letra bonitinha, deve estar falando, o que esse cidadão tá rabiscando aí? Vamos lá. Acessões. Então, a acessão número 1, que nós vamos ver agora, é a avulsão. Avulsão. Nós vamos ver a avulsão, a aluvião, o abandono de alvéolo e formação de ilha. Mas vamos lá, então. O que é a avulsão? A avulsão é o desprendimento abrupto da Terra. Então eu vou fazer o desenho aí que vai ficar mais fácil de você acompanhar, porque se eu tivesse em sala de aula eu desenharia no quadro. Vamos ver aí o desenho horrível desse analfabeto que fugiu da aula do primário de desenho. Se liga aí no desenho. Vamos mudar de cor aqui e vamos lá. Então vamos dizer que aqui nós temos 2 margens do rio e temos o proprietário A de um lado e o proprietário B do outro lado. Então aqui, me ajuda com sua imaginação aí, aluno. Aqui passa o rio. Olha que coisa horrível. Aqui passa o rio. Ótimo. Na propriedade A, vamos melhorar esse desenho aqui para a gente entender. Existe essa porção a mais de terra aqui, ó, que eu estou pontilhando até aqui, ó, porque é essa porção aqui que eu estou achuriando, ó. Tá vendo? Acontece uma inundação, uma correnteza forte, e aí acontece o desprendimento abrupto dessa terra, e ela vem, seguindo esses pontinhos aí, e vem parar aqui, ó. Olha só que coisa horrível. Aqui. Então existe um desprendimento abrupto de terra que sai da propriedade A e vai para o proprietário B. Houve então uma redução do tamanho da propriedade de A e um acréscimo de propriedade para B. Não foi isso que aconteceu? Então, o que acontece? Alguém acrescentou fenômeno da acessão chamado avulsão, desprendimento repentino de terra. Aí a lei muito doida que eu vou falar agora, mas está no Código Civil, você pode procurar lá, fala que esse proprietário A, volta aí pro desenho, vamos voltar pro desenho, esse proprietário A tem, deixa eu mudar de cor aqui, esse proprietário A tem aí um ano para pedir indenização. Coisa horrível. Escrever de novo. Indenização. Para o proprietário B, tem um ano para pedir indenização para o proprietário B pela terra perdida. Muito louco, né?
O B nem queria receber a terra, de repente ele recebe, e o A vai reclamar dele, ô, esse pedaço de terra agora aqui não é mais meu, é seu, e eu quero ser indenizado por isso. Muito doido o Código Civil. Mas o Código Civil ainda piora, é mais doido ainda, porque ele fala o seguinte, o proprietário B, como não fez um negócio jurídico, trata-se de uma aquisição originária, o proprietário B não está obrigado a pagar a indenização. E se A exigir indenização, o proprietário B tem que permitir que o A vai lá, não sei como, mas retire aquela porção de terra e devolva aquela porção de terra para A. Doido demais, né? Mas o código prevê isso. Então, na avulsão, desprendimento repentino de terra, que vai acrescentar na propriedade do outro. Esse acréscimo de propriedade para o outro gera direito de indenização daquele que perdeu a propriedade. Ele pede. Se o cara que acrescentou terra não quiser pedir, aquele que não que quer a indenização tem o direito de ir lá e pegar a terra dele de volta. Louco, mas está aí no código do seu avulsão. Vamos para o segundo. O segundo aqui chama-se aluvião. Aluvião. Deixa eu só anotar aqui em cima, esqueci de anotar. Vamos anotar aqui qual que é o artigo, né? O artigo é o 1251 do Código Civil, que fala essa loucura. Vamos lá, aluvião. O aluvião, vamos fazer também um desenho, já não é o desprendimento repentino de terra, é o desprendimento lento ao longo dos tempos, que vai formando aquele banco de areia e a sua propriedade vai entrando, vai crescendo no meio do rio e aquela propriedade que era pequenininha agora está maior. Ou foi o leito do rio o rio foi secando, se foi avançando para dentro do rio. Então sua propriedade foi crescendo de tamanho à medida que o tempo foi passando. Mas de maneira gradual, de maneira lenta, não foi um desprendimento abrupto, foi um desprendimento lento, que foi acumulando aquela quantidade de terra. Então vamos aí para o quadro branco para a gente fazer o nosso desenho. Então vamos lá. Então mesma história, proprietário A de um lado, proprietário B do outro. E aí o proprietário B começa a crescer a terra dele aqui. Então aqui é Churiano, começa a crescer, ele começa a ter mais propriedade, porque foi acrescentando, deixa eu esqueci de fazer a água. A água é importantíssima, porra. Os desenhos desse sem água. Foi acrescentando na margem desse proprietário B uma quantidade de terra ali que fez com que ele aumentasse sua propriedade. Da onde veio essa terra? Não sei. Como você não sabe, porque você não pode dizer que foi do A, pode ter sido da propriedade lá para cima, foi um acúmulo lento de terra, gradual de terra. Como você não sabe, não cabe reclamação, não tem previsão de indenização. Então aqui, não indenização. Não indenização. E aonde está previsto isso no código? No 1250 do CC. Deixa eu colocar esse 1 direito aqui, né? 1250 do CC. Então, a segunda situação aí que a gente estuda é o aluvião. A terceira situação, formação de ilha. Aí na sua tela, formação de ilha. Formação de ilha. Também é muito legal e muito fácil. Essa aqui é mais comum, não na nossa região, mas tem regiões aí que acontece esse problema. Imagina aí na região norte, perto onde passa o Amazonas, onde você tem o São Francisco, que são rios absurdamente grandes, rios volumosos e rios que às vezes em algumas partes pode se tornar intermitente. O Amazonas não, mas tem algumas partes aí que são intermitentes. Ou são situações aí igual no Amazonas que tem cheia e abaixa, cheia e abaixa. Isso aqui é interessante. Formação de ilha, se liga aí. Então vamos fazer o desenho também em vermelho. Mesma situação, formação de ilha. Só que agora eu vou incrementar o nosso desenho. Nós temos aqui o proprietário A, vamos aproveitar das cores, né? E do outro lado temos o proprietário B. Vou colocar de laranja. Proprietário B. Legal. E ainda, para completar o nosso quadro aqui, de marronzinho, que tem uma cerca que divide, mas nós temos aqui o proprietário C. Não podemos esquecer das águas, que é importantíssimo as águas aqui para ficar um desenho bonito, né, pô? Pô, meu desenho já é escroto, você ainda não vou colocar aqui? Beleza. Só que nesse meio dessas águas aqui, surge uma ilha.
surge do nada um pedaço de terra aqui, ó. Esse pedaço aqui de terra. Deixa eu fazer de outra cor aqui, que azul não dá certo não, que ninguém acha que é terra. Vamos pegar aqui uma cor verde, que tem mata. Surge aqui um pedaço de terra. De quem que é a propriedade desse negócio do meio aí? O pessoal quer usar aquilo, quer plantar, quer colher, aquilo ali é importante naquela área. De quem é a propriedade de terra? A solução, agora traduzida do Código Civil para o seu desenho. Se liga aí. Por mais feio que vai ficar, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você vai ter que medir qual que é o meio do rio. Então isso aqui é uma prova técnica. Então vem alguém aqui e divide o meio do rio, inclusive aqui em cima. E aí a metade da direita pertence ao proprietário B. Então aqui é a proprietário do B. Aí do outro lado, vamos tentar manter a cor aqui, que eu devia ter feito isso com outro. A gente pega a cerca aqui, ó, que divide, também seguimos, e aqui é propriedade do A. Então essa área aqui vai ser propriedade do A. Aí a do C. A do C também vamos mudar a cor. Pego aqui a mediana da cerca, da margem, e aqui é propriedade do C. Olha que doido. Então, eu levo em consideração até onde vai a margem da sua propriedade e levo em consideração a mediana, o meio do rio. E aí eu tenho a formação da ilha. Então, o acréscimo é levado em consideração pela margem e pelo meio do rio. Aonde está descrito isso? Vamos voltar no desenho que eu vou colocar para você aí. Deixa eu colocar aqui de azulzinho para ficar bonitinho. Então, o artigo que tem a formação de ilha é... Não peguei, mas é 1200 e alguma coisa também, 1250. Não peguei, não anotei aqui, eu não tenho memória boa mesmo para artigo não. Então depois eu procuro e eu passo para vocês qual que é o artigo que fala sobre ilha, mas está no Código Civil. E falta o último, que é o abandono de alveo, ou alveo abandonado. Vamos escrever aí. Então o último, agora nós estamos no quarto, que é o alveo abandonado. E aqui é legal, sabe por quê? O artigo 9º de um Código de Água de 1934, nós temos um Código de Água de 1934, fala o seguinte, no artigo 9º, vou ler para vocês, está aqui na minha tela, ó. O alvo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente enxuto. Sabe o que é isso? Leito do rio seco. Nossa, engasguei aqui. Leito do rio seco. Isso que é o alveo abandonado. Então vamos fazer um desenho aqui para a gente explicar o que é o alveo abandonado. Vamos lá. Vamos colocar de vermelho. Mesma coisa. Aqui é a propriedade A. Aqui é a propriedade B. E aqui do outro lado, e de marronzinho, para a gente seguir o mesmo esquema, a propriedade C. Esse rio... Imagina que esse rio, tá lá o rio passando, de repente o rio que existia aqui, cheio de água, ó, eu limpando, ó, eu tirando, não tem mais água. E aí como que a gente faz? A regra é a mesma. Eu divido o rio no meio, pego a divisória aqui da margem, seguindo aqui a divisória, isso aqui vai ser propriedade de A, então isso aqui vai ser acrescido a A. Vamos colocar de laranja. Isso aqui vai ser acrescido a B. Isso aqui até aqui embaixo, né? Isso aqui vai ser acrescido a B. Então toda essa parte aqui, ó, é B. E isso aqui, seguindo a margem e o meio do rio, vai ser acrescido a C. Isso que é o que diz o alveo abandonado. Esse eu tenho aqui comigo, que escrevi aqui pra gente ver. É o 1252, para eu não esquecer, que minha cabeça é horrível para lembrar artigo. 1252 do Código Civil é o que retrata essa loucura aí chamada alveo abandonado. Aí você fala, é muito louco isso. Aí você pensa, meu caro aluno, é muito louco isso. E é mesmo. Mas o alveo abandonado não faz muito sentido aqui na nossa região. Mas em regiões em que a água
some do nada, que os rios secam, isso aqui dá briga. Até porque você tem que lembrar que aquela terra molhada ali, aquela terra que foi modificada, aquela terra ali do miolo onde passava o rio antes, é uma terra fértil. Isso aqui dá briga grande aí para nossa região norte e nordeste. Então não é uma realidade que a gente conhece, mas esse alvo abandonado realmente é uma situação de dificuldade e de briga nas situações em que existe seca, em que os rios se secam. Tá certo? Então vimos aí as quatro situações do alvo abandonado. Falta a gente falar aí sobre a acessão artificial. Construir na casa lá do meu sogro. O que acontece, Leandro? Primeiro, aplique-se as regras da benfeitoria. Segundo, teoria da gravitação. Então, o seu sogro tem direito à propriedade da sua casa, entretanto, ele tem que te indenizar, porque regras da benfeitoria. Teoria da gravitação, a propriedade é dele, mas ele tem que te indenizar porque eu aplico a regra da benfeitoria. Mas, olha aí na sua tela. Opa, deixa eu clicar aqui para passar o slide. Olha aí na sua tela, que fala o seguinte, olha lá. O 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e às suas custas, até que se prove o contrário. E até que se prove o contrário, você chega com as notinhas e apresenta as notinhas e tem direito de indenização. Ah, Leandro, mas eu não quero é perder a minha casa. Eu não quero perder minha casa. Eu não quero é pagar, não. Eu não quero perder minha casa. Tem saída? Tem sim. A saída aí na sua tela é o 1255. Vamos ler junto. Fala o seguinte. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário a semente, a plantação e a construção. Que a gente falou, você construiu, então você no terreno do seu sogro é do seu sogro. E terá direito de indenização através lá das benfeitorias. Mas o parágrafo único que te salva agora, você que está sem dormir depois dessas coisas que eu te falei, o parágrafo único fala o seguinte: se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, o terreno vale 50 mil, a construção que eu fiz da casa foi 200 mil, então o valor da construção da plantação excede muito o valor do terreno. Nessa situação, desde que você tenha sido de boa fé, ou seja, tenha feito com autorização do proprietário, você que plantou vai adquirir a propriedade mediante pagamento de indenização pelo terreno. Olha que legal! Então, em vez de você perder a sua propriedade, a sua casa para o seu sogro ter que indenizar a sua casa, inverte. Já que vale mais, em vez de o seu sogro te dar 200 mil pela casa, eu dou 50 mil pelo terreno do sogro. Mas, Leandro, então por que acontecem essas brigas na justiça e o problema lá de casa ainda não foi resolvido? Porque o problema é outro, meu caro aluno. O problema não é legal. O que a lei resolveu aqui. Se vale mais, só ir lá pagar. É uma opção também, é um direito, não é uma obrigação. Se vale mais, a construção vale mais, eu pago pelo terreno. O problema é que ninguém tem dinheiro. Concorda? Sob o ponto de vista prático, o que esses processos agarram, que não sai do lugar, que atravanca, e se todo mundo tem uma história para contar disso aí, é o problema que ninguém tem dinheiro para pagar ninguém. Nem meu sogro já morreu, vamos dizer assim. E aí eu vou ter que receber, na verdade, dos herdeiros. Nem os herdeiros têm 200 mil para me pagar, e eu também, por minha vez, não tenho 50 mil para indenizar pelo terreno. E aí nós vamos brigar até a morte. E como que o juiz vai fazer? O juiz vai dar uma sentença, mas aí, como que faz? Ele tem direito de retenção, porque foi uma benfeitoria útil, feita de boa fé, com autorização do sogro na época. Não saímos do lugar. Ninguém indeniza ninguém, a pessoa continua lá na casa e fica aquela briga sem fim. Tá certo? É o que tínhamos para hoje. Hoje foi um dia feliz. Deixa eu ver aqui. Acabamos todos os pontos. É um dia feliz na vida das pessoas. Todo dia que tem direito civil, pode falar, meu aluno, seu coração bate forte sim. No próximo aula a gente volta falando aí, provavelmente, de uso campeão. Se não me falha a memória, o próximo ponto é uso campeão. Alegria, alegria! Hoje foi dia de direito civil. Seguimos em casa, mas seguimos firmes e fortes nos estudos. Até mais! Não esqueça, temos live, hein? Vou colocar lá. Live vai ser essa semana, quinta-feira. Fica ligado aí. Grande abraço. Fui!